Olá, sejam bem-vindos em mais um programa Bem Viver, Corpo e Mente. E hoje nós estamos aqui com uma convidada, a Angélica, que é terapeuta ocupacional e vulgo, né, TO, como a gente conhece muito. Então, Angélica, fala um pouquinho para nós como é a tua atuação, qual é a tua formação, como funciona. Vou começar primeiro explicando que a terapia ocupacional então, é uma profissão da área da saúde, é uma graduação de ensino superior, tem duração de 8 semestres, e aí depois o profissional pode se especializar em alguma área que tenha maior interesse. Hoje eu atuo em diferentes áreas de reabilitação, em casa de repouso, psiquiatria, geriatria, e também atuo na área de reabilitação. Uhum. E como que foi a tua graduação? Tu tem alguma especialização? Eu me formei há 3 anos, em 2016. Possuo uma pós-graduação em saúde em educação inclusiva. Fiz esse curso em Curitiba, finalizei o ano passado. E alguns cursos de aperfeiçoamento, de capacitação também, intervenção precoce, em autismo, integração sensorial, entre outros cursos. Ótimo. Angélica, nós estávamos falando anteriormente que você também tem uma empresa, né? Que faz pouco tempo. Tu poderia nos explicar a respeito da tua empresa, como funciona? Eu sei que ela tem assessoria, né? Que você dá dentro das empresas para a inclusão e nas escolas. Tu poderia comentar conosco como que funciona, como que você chegou para abrir essa empresa, qual a necessidade do mercado que você sentiu para começar com esse projeto que é tão bacana, né? Que você estava comentando um pouco conosco e que a gente achou muito interessante e que também é uma novidade, porque são poucos, acho que até nem tem, né? Aqui, digamos, na região, eu acredito que não tenha nenhuma assessoria nesse nível. Tu poderia explicar para nós, por favor? A empresa ela iniciou no ano passado e o objetivo sempre foi trabalhar na área da inclusão social, né? Então, a gente criou um programa lá na empresa para trabalhar o mercado de trabalho, inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E aí a gente foi aprimorando as ideias. Agora tem até uma solicitação, assim, uma demanda de apoio a dependentes químicos no mercado de trabalho, né? Tem aparecido bastante, é uma demanda grande. E também da pessoa com deficiência. E aí tem N deficiências, né? Desde deficiência física, deficiência intelectual, auditiva, cegueira, né? E aí vai. Acontece que a gente entende que quando tu inicia a inclusão da criança com deficiência no contexto escolar, tem essa ideia de que, hoje em dia se tem dificuldade de incluir uma criança com deficiência no ensino regular, né? Ainda tem uma certa resistência, né? Tanto por parte do ensino, né? Das escolas em si, pelas dificuldades que se tem para estar incluindo realmente essa criança e também por insegurança, muitas vezes, das famílias, né? Então, a gente pensa assim, a criança com deficiência está incluída no mercado, no contexto escolar, né? Mas essa criança também, ela vai crescer, vai se tornar um adulto, e para onde essa criança vai? Mercado de trabalho. Então, a gente entende que o mercado de trabalho também tem que estar preparado para receber essa criança que a gente reabilitou durante tantos anos, preparou ela tantos anos, para estar habilitada a exercer um papel social no trabalho, na família, na sociedade. E o mercado de trabalho, às vezes, não dá esse suporte também para essa pessoa, né? Ou se contrata mais pessoas com deficiência auditiva ou uma deficiência física que não seja tão agravante, que não se gera tantas dificuldades para a empresa em questão de função, ou não se contrata, porque se tem uma dificuldade maior para trabalhar, por exemplo, com uma pessoa com deficiência intelectual, né? Dependendo da função. Então, foi pensando nisso que a gente iniciou esse trabalho no mercado de trabalho. Hoje, lá na empresa, a gente já faz o acompanhamento de crianças com deficiência no contexto escolar, já faz o acompanhamento lá no ensino regular, né? De crianças com deficiência ou dificuldade de aprendizagem, que é a minha área de atuação especificamente. E também, então, iniciamos com o mercado de trabalho, pensando já nessas crianças adultas, né? Preparando-as e preparando também o mercado de trabalho. Ok, olha que interessante isso. Então, vocês já começam desde cedo, né? Com a criança já na inclusão escolar. Isso quer dizer que a mobilização deve ser grande, porque tem todo
os professores, os funcionários que lidam também, que estão no dia a dia, no contexto com essa criança. Vocês já vão aprimorando isso para no futuro, depois dos 9 anos, né, que fica na escola, que é o 9º ano que se fala, para eles já terem, então, condições de entrar no mercado de trabalho. Olha a importância do trabalho de vocês, né, nesse contexto, quanto isso é importante que tivesse em todas as escolas ou em todas as empresas um TO com toda a equipe, né, no caso da tua empresa, que trabalhasse com isso sempre, né? Isso seria, olha, o grande diferencial, porque quer queira, quer não, ainda existe muito preconceito, né, Angélica? Tu pode dizer isso de fato, pelo teu dia a dia, com que tu trabalha com isso, existe ainda muito preconceito, né? Tu consegue visualizar isso? Realmente, de fato, existe? Sim, existe, eu acho que assim, é um despreparo, ou talvez até a gente pode falar assim, uma ignorância de certas coisas que são desconhecidas, né? Que até pacientes relatam que tem dificuldade de mobilidade, por exemplo, que as pessoas não conseguem entender a limitação que eles têm. Então, é fato que eu consigo me colocar no lugar do outro, ou ter empatia, quando há um exemplo na minha família, ou que tem um exemplo que seja comum para mim, né? É mais fácil a gente entender essa limitação. Mas quando não se tem, fica mais difícil. Então, não quer dizer que seja um erro também da pessoa, né? Do professor, por exemplo, que tem dificuldade para estar com essa criança lá na escola, mas não tem a preparação, ou talvez a escola também não esteja preparada para receber essa criança. Não tem o conhecimento, né, de fato, do que realmente a criança tem, no caso, né? Qual a deficiência dela? O porquê não, de repente, de pesquisar o que acontece com a criança quando ela tem tal deficiência? O que a gente pode fazer com os alunos, por exemplo, para preparar essa turma para receber esse coleguinha que tem alguma dificuldade? Então, tu está querendo me dizer que o papel de vocês é esse, então? Vocês preparam, faz toda essa preparação para receber esse aluno, no caso de escola, né? Exatamente. Ou do funcionário. Existe respaldo por lei, né? Eu sempre oriento os pais, assim, tô com dificuldade na escola, a escola não quer aceitar que o meu filho esteja lá. Às vezes tem isso também por parte das escolas, não vai aceitar. Mas aí a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que dá respaldo para a família, para a pessoa com deficiência, né? Então é importante também ter esse conhecimento. E o profissional, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o fonoaudiólogo, os profissionais de reabilitação, eles têm que ter esse conhecimento também e poder passar isso para as famílias. E aí, opcional da família, se quer ou não que essa criança esteja na escola. É obrigatoriedade? Mas aí tem as escolas especiais que a gente sabe que existem e a família que vai escolher, vai optar também para qual escola que é mais adequada para o meu filho, né? O interessante, o importante eu sempre bato na tecla que essa criança esteja em ensino regular, né? Aprendendo coisas novas com as crianças, mesmo com as vivências das outras crianças típicas. Não quer dizer que talvez uma criança com deficiência intelectual vai sair lendo e escrevendo da escola. O objetivo talvez não seja esse. E como profissional da área das ocupações humanas, pensando na funcionalidade, o que é importante para essa criança aprender na escola? Como é que vai ser a vida dessa criança quando ela for adulta, na fase adulta, né? Então, pensando nos estágios de desenvolvimento, nas fases da vida dessa criança, que a gente vai trabalhando as dificuldades dela. O que é importante para ela saber desde a escola, quais que vão ser os papéis ocupacionais dela quando for jovem, quando for adulto, quando for idoso, aonde ela vai viver, o que ela vai fazer, isso é que é importante. Então, isso tudo vem da base do ensino escolar, assim como as crianças típicas, né, já saem da educação infantil, inicia na educação infantil. Sim. Né? E a Lei Brasileira de Inclusão, ela diz que a acessibilidade ou a avaliação, na verdade, tem que ser feita multiprofissional, né? Deve ser feita por N profissionais. E uma avaliação biopsicossocial. Por quê? Por que a gente entende? Porque são várias dificuldades, várias limitações que impedem de a inclusão ser efetiva. É importante que essa criança seja avaliada por uma equipe multiprofissional para ser analisada quais são as suas limitações de desempenho funcional, principalmente. Esse é o papel principal do terapeuta ocupacional. Ele avalia o contexto da criança, o contexto escolar, aqui falando especificamente, e aí acaba facilitando, né, o acesso dessa criança na escola. Vamos para um breve intervalo e já retornamos.
Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde, com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar, oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Estamos de volta. E nós estávamos aqui conversando durante o intervalo, né, como que é a realidade nas escolas regulares em questão da inclusão, né, Angélica? Eu fico pensando nessa, é uma visão minha, que eu acho que a gente pode concordar até, de que deficiência é uma palavra muito forte. Né? Eu sempre penso que se for analisar por deficiência, todo mundo tem as suas deficiências. O certo seria até pessoas com limitações, né? Em vez de PCD, pessoa com deficiência, a gente pode pensar em limitações. Então, como é que tu vê assim, essa realidade nas escolas? Como é que eles recebem esse projeto? E parece ser tão idealista, né? Tão surreal, assim, tão bonito no papel, mas como que é realmente na prática? Então, a gente costuma dizer que a gente romantiza um pouquinho as coisas e que se deve colocar os pés no chão. Mas quando eu recebo uma criança para avaliar, por exemplo, na minha prática, eu vou avaliar a criança, vou analisar a criança, aí depois eu converso com a mãe, colho as informações da mãe. Por quê? Porque eu quero ir livre de preconceitos, a mãe me falou isso, talvez ele não faça. Então eu gosto primeiro de fazer uma observação e depois coletar a informação da mãe. Para mim já ir, né, com a minha ideia, com o meu parecer. Essa prática, então, da educação inclusiva, tem um professor meu que deu aula na pós, que ele disse que o problema não está na inclusão, né, estaria na educação em si. O que acontece? Na verdade, se tem uma ideia de que a inclusão seria uma coisa, parece um bicho de 7 cabeças, né, não tem como acontecer, não é viável. Não, na realidade não vai funcionar. Mas a LBI, como eu falei anteriormente, ela diz que a criança tem que ser avaliada por uma equipe multiprofissional, né? A gente não vê isso nas escolas, não se tem. Quando tem muito um pedagogo, um psicopedagogo ou uma psicóloga, quando muito, né? Não tem esses profissionais. E deveria ter, porque tu está trabalhando com crianças, né? Desde a educação infantil, tu tem que ter um certo cuidado, porque tu está formando novas pessoas, né? Então, se você tem um olhar para a criança típica de desenvolvimento, o que pode, o que não pode, né? Não pode gritar com a criança, tem que falar com afeto, como é que eu vou educar essa criança? O mesmo cuidado que tu tem com uma criança típica, tu vai ter com uma criança com deficiência, né? Essa questão do termo que tu falou da nomenclatura, a gente sempre faz 1001 explicações, porque tem pessoas que ainda falam pessoas especiais, né? Ah, sim. Os especiais. Muito comum. Todos somos especiais, né? Eu me sinto especial, então todos somos. De uma certa forma, todos somos exatamente. especiais. O meu filho é especial para mim, né? O meu afilhado é especial para mim. Então, essas nomenclaturas, você vê profissionais da área falando nomenclaturas assim. Então, começa por aí. Portador de necessidades, portador de deficiência. Então, já teve várias trocas de nomenclatura. Ainda acredito que a pessoa com deficiência seja o termo mais adequado, porque vem a pessoa em primeiro lugar. Você vai olhar para o indivíduo. Eu vou olhar para o João. Eu não vou olhar para o autismo do João, o autista, né? Eu olho para o João e a partir daí começam as minhas ideias, né? Do que o João, ele aprende dessa forma. Ele tem o autismo, ele tem o diagnóstico, é importante saber, sim. Mas quais são as limitações do João? Não do autismo. Como é que o João aprende ou não? Isso o professor vai perguntar, né?
porque o papel do professor é ensinar, né, o conteúdo. Então, a preocupação dele vai ser como que João aprende. Tem a limitação, tem autismo. Quem pode me auxiliar nisso? Um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, quando tem uma linguagem, um atraso de linguagem, um fisioterapeuta, quando tem uma alteração motora. Então, esses profissionais, eles têm que estar em contato com o professor do João, com a diretora da escola, com a família do João sempre, né? E uma coisa que eu tenho vivenciado muito, que eu vivenciei na minha prática, na minha atuação, é que a gente precisa acreditar na criança, né? Acreditar na pessoa, no indivíduo, no teu cliente, tu tem que acreditar. Nós chamamos de cliente o nosso paciente, sim, né? Então, a partir do momento, acho que o paciente está pagando pelo serviço, também ele se torna o nosso cliente, né? Sim. Então, precisa acreditar que é possível, que dá. A partir daí, acredita. Vamos fazer dar certo. Vamos fazer as adequações, as adaptações, vamos orientar. Eu falo para alguns pacientes meus que talvez não vá ser na primeira tentativa. Muitas vezes não é na primeira tentativa que vai acontecer, que a gente vai conseguir fazer uma pessoa entender que para auxiliar o cego você tem que dar o braço. A pessoa não sabe, não tem esse conhecimento. Mas como é que a gente vai mostrar para essa pessoa? Indo lá, demonstrando, dizendo eu estou aqui, eu existo, eu tenho essa dificuldade, você pode me ajudar. E na escola não deixa de ser assim também, né? Só que não tem muitos profissionais da nossa área, da terapia ocupacional, que atuam no contexto escolar também, né? Isso é uma prática ainda que não está tão embasada, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, ainda não se tem muito essa procura, né? Então, aqui hoje a gente pode falar isso também, que o terapeuta ocupacional trabalhando com contextos de ocupação, ele pode e deve estar na escola, né? Um terapeuta ocupacional que atenda uma criança, obrigatoriamente ele deveria estar na escola, porque é um contexto ocupacional da criança. Então, você atende no consultório também, faz o acompanhamento escolar. Se não faz, indica um terapeuta que faça, né? Esse acompanhamento é muito importante. A inclusão só irá acontecer quando nós tivermos essa ideia. Quando todos os profissionais conseguirem entrar nessa linha de raciocínio e começar a acreditar que é possível, vamos tentar, ao menos, fazer dar certo, né? São feitas várias tentativas, algumas dão certo, algumas não, mas um tijolinho para uma criança com deficiência que esteja no ensino regular já é muito. Ele sorriu para o colega, já é muito. Eu te ouço falar, e eu não sei se é uma percepção minha, mas o amor que tu sente pela profissão é quase palpável, né? Então, eu estava te ouvindo também e tu falou muito sobre a equipe multidisciplinar, né? Muitas pessoas eu já ouvi, né, falarem sobre, mas o terapeuta ocupacional é uma mistura de fisioterapeuta com psicólogo. Não sei se tu pode dar essa diferença, né, clarear um pouco esse espaço, porque afinal de contas é uma profissão que a gente sabe que está dentro do contexto multi, mas ela tem a sua atuação, o psicólogo tem a sua atuação e o fisioterapeuta tem a sua, assim como os outros, né, fono, enfim, mas acho que principalmente essa diferença entre físio, psicólogo e o TO. A gente fala, tem profissionais da área de terapia ocupacional, professores até que usam a palavra holística, né? Tem profissionais que não gostam muito dessa nomenclatura, porque o terapeuta ocupacional, durante a formação dele, ele passa por saúde mental, por reabilitação física, então ele tem diversas cadeiras das formações entre psicologia, fisioterapia, né? A gente precisa saber de comunicação também, que às vezes tu trabalha muito em conjunto com o fono também, no sentido funcional. Sempre quando for relacionado à função, é a área do terapeuta ocupacional. Só que eu preciso saber como é que está o braço desse cliente, como é que está a perna desse cliente, como é que está a saúde emocional, a saúde mental desse cliente, para mim poder propor uma atividade ou reabilitar ele numa função ou reabilitar ele para um papel social que ele deixou de exercer no contexto ocupacional, reabilitar ele para o trabalho, né? Então, eu preciso entender todos os segmentos desse indivíduo. Como um todo, né? Porque não é por partes. Né? Exatamente. É um ser humano completo.
Tu tem como dar assim um exemplo, né, mais prático assim que deixe clara essa diferença? Sim. Na nossa formação a gente fala bastante sobre as atividades de vida diárias, as atividades instrumentais de vida diária, que isso é resolução, inclusive, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que são as atividades que são exercidas por mim, pela Suzana, pela Clau. Então, o que a Clau faz? O que a Suzy faz? O que a Angélica faz? Quais são as minhas atividades desde a hora que eu acordo, né? Desde a hora que eu acordo, levanto da cama, o que eu faço? Eu tomo meu banho, tomo meu café da manhã. São as atividades de vida diárias, que são do meu cotidiano. O trabalho do terapeuta ocupacional está muito relacionado com essas atividades de vida diária e com o cotidiano, com o que ele faz no dia a dia. Esse paciente consegue escovar o dente, consegue pentear o cabelo, tomar o banho sozinho, se vestir sozinho. Se ele não consegue, se ele tem uma limitação física ou cognitiva, ou do contexto social, às vezes do contexto familiar, o terapeuta ocupacional pode estar auxiliando no sentido funcional da ocupação dele, né? Então ele vai analisar essa função e vai identificar qual que é a dificuldade, qual que é a limitação que ele tem para estar desempenhando o papel dele. E já o fisioterapeuta trabalha a parte motora, mais física. Isso. Né? Tipo assim, tem problema numa perna, vai fazer o exercício da perna, mas a função de como ele utiliza a perna é com o TO. Ele reabilita o movimento, e aí a gente dá a função para esse movimento, né? Certo. E é lindo esse trabalho porque tu sempre vai reabilitar para alguma coisa. Por isso que eu falo tanto assim, a terapia ocupacional é uma profissão linda, né? E tão pouco conhecida, porque é importante o trabalho do psicólogo, porque é importante o trabalho do fisioterapeuta. Tem um objetivo, né? Nós vamos para mais um intervalo. Fica com a gente que tem mais um pouquinho ainda do nosso programa Bem Viver Corpo e Mente. Fique com a gente. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde, com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar, oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Estamos de volta para a continuidade do nosso programa e com a pergunta, Angélica, na Crescer e Incluir, como que é o funcionamento de vocês na empresa e qual o público que vocês atingem? A gente trabalha desde a intervenção precoce, avalia bebês, faz avaliação de bebês, de desenvolvimento, até o público idoso, passa por todas as fases da vida, né? Okay. Criança, adolescente, idoso, o adulto. E todas as deficiências, até no contexto escolar, que é a minha prática mais, que eu mais atuo, criança com dificuldade de aprendizagem também a gente atende, que não tem um diagnóstico específico. Ok. E no caso da empresa, Angélica, que tu possa comentar alguma coisa assim, como que se inicia na empresa para incluir no caso, um deficiente, né? Como que acontece isso? Quais os passos a ser seguidos? Enfim, que tu possa falar um pouquinho, dar uma pincelada para a gente, Isso é bem importante. A gente trabalha com a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade de Saúde, né? Faz essa avaliação primeiro com os clientes, né? A empresa nos contrata, nos chama conforme a demanda e a gente aplica primeiro a CIF. E aí depois da CIF a gente faz uma avaliação funcional do cliente no trabalho, na atividade laboral dele, e inicia a assessoria ou a consultoria, como for melhor, né? Isso é analisado também dependendo das demandas que o cliente tiver. Sim. E aí inicia o acompanhamento.
E se for o pai ou a mãe, por exemplo, se eu tenho um filho com deficiência e ele vai começar a escola, mas eu não sabia de todo esse teu processo, enfim, ele foi para a escolinha normal, ele, né, vamos imaginar, e aí ele precisa ir para a escola. E aí eu como mãe posso entrar em contato contigo para fazer esse acompanhamento? Pode e deve, eu digo assim, porque quando a criança está iniciando na educação infantil já, é importante já começar daí. Muito importante começar o acompanhamento. Eu penso assim, para os pais saberem, né? Os pais precisam saber, então, que toda vez, né, e se tiver essa dificuldade, né, com a escola, enfim, que a escola daqui a pouco pode ser um agente barrador, né? Que é difícil disso acontecer, mas se caso a escola barrar, o próprio pai, a própria mãe pode entrar em contato com o terapeuta ocupacional para fazer esse acompanhamento. Para fazer esse trabalho. E é bem importante ressaltar que o terapeuta ocupacional ele é um profissional de apoio para a equipe. Então, a gente vai como parceiro da escola, vai identificar as dificuldades em comum junto com a professora, junto com o diretor, junto com a cozinheira, com o porteiro, vai ver quais são as dificuldades, quais são as dúvidas que eles têm e começar o trabalho a partir daí, trabalhando como uma equipe, né? Então vai surgir as dificuldades, mas sendo trabalhado sempre no sentido de parceria. Ai, que legal. Então tá bom, por hoje nosso tempo terminou. A gente agradece muito a tua presença, Angélica. Espero que tu possa voltar muitas outras vezes para esclarecer mais dúvidas ainda. Você que está nos assistindo pode enviar dúvidas também para o nosso WhatsApp. E qualquer coisa, tem também o contato da Angélica que fica à disposição. Obrigada. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, até o próximo programa e Angélica, sucesso para você. Obrigada. Tá? É muito lindo o teu trabalho. Obrigada.